A Bíblia nos mostra alguns motivos por que Deus não ouve nossas orações. E acredito que se estivermos em obediência à palavra dele, veremos nossos pedidos de oração serem atendidos no tempo certo. A dúvida que fica é: por que Deus não está ouvindo as minhas orações? Essa é uma pergunta que eu acredito que todos nós já fizemos alguma vez na vida. E saiba que isso pode acontecer por vários motivos. Talvez você esteja pedindo de uma forma errada. Talvez Deus ainda queira te ensinar alguma coisa enquanto você espera. Talvez Deus tenha coisas melhores do que o que você está pedindo. Ou talvez seja porque você se distanciou dele. Saiba que Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. E Jesus disse: peçam e vos será dado. Batam na porta e a porta será aberta. Jesus muitas vezes nos incentivou a pedir a Deus, mas nós devemos entender que é muito importante nós obedecermos aos ensinamentos de Cristo, obedecermos à palavra de Deus. E isso faz com que nós sejamos justos. E eu quero ler um versículo que fala sobre isso. Em Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Perceba aqui que a oração do justo, ou seja, aquele que obedece a Deus, é uma oração eficaz. Deus tem prazer em atender os seus filhos obedientes. E há um versículo lá em Salmos que diz o seguinte: se acalentarmos o pecado no coração, o Senhor não nos ouvirá. Salmos 66, 18. Ou seja, o pecado ainda é um grande motivo porque Deus muitas vezes não atende às nossas orações. E eu quero ler uma outra passagem, lá em Isaías 59, que fala a respeito disso. Que diz assim: vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separarão vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderão de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Isso quer dizer que enquanto você viver em meio ao pecado, ou seja, afastado de Deus, ele escolhe não te atender. Não que ele queira isso, mas ele faz isso por amor, porque ele espera de você um arrependimento, uma mudança de vida. E quando você então pede perdão e você busca uma vida de santidade, Deus começa a se agradar de você. E a palavra diz que quando você se agrada do Senhor, quando você começa a ter prazer em obedecê-lo, ele concede os desejos do seu coração. E há um versículo lá em 1 João que diz o seguinte: amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos. Portanto, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Em 1 João 3, do 21 ao 22. Então, se você se arrependeu e o seu coração não te acusa mais, não há motivos para você achar que Deus não está te ouvindo. Tenha confiança diante dele, sabendo que ele fará o melhor por você. Mas ele fará a vontade dele, e tudo acontece no tempo dele. Pode ser que as coisas não saiam do jeito, não saiam no tempo que você queira. Mas se sair da forma de Deus, está bom, porque Deus sabe o que é melhor para os seus filhos. E é uma frase que diz o seguinte: às vezes Deus não muda situações porque Ele está mudando você. E é exatamente isso que a Bíblia nos apresenta. Deus está mais interessado em nos mudar por dentro do que mudar situações lá fora. Ele sabe que o nosso coração muda, tudo irá mudar. Então confie no Senhor. E a palavra diz, lá em Isaías 64:4, que o Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. Então, acredite, desde a primeira vez que você começar a orar, Deus já está trabalhando a seu favor. Ele já está indo nas áreas que você não conseguiu ir. Ele já está fazendo aquilo que você não pode fazer. Confie no Senhor de todo o seu coração. Ele é o meu desejo
para você. Motivos para orações não respondidas. Orações respondidas alimentam a nossa fé. Porém, como não obtemos resposta de alguma oração, podemos nos sentir desanimados. Existem 10 motivos relatados na Bíblia de orações que não foram respondidas por Deus. Deus não respondeu a oração por causa da desobediência. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus. Diz em Deuteronômio, do 1 ao 26. E Deuteronômio, do 1 ao 45, diz: tornando, pois, vós o chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Quando guardamos o pecado no coração, Deus não responde à oração. Veja o que diz em Salmo 66, 18. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Quando somos indiferentes aos alertas de Deus. Veja o que diz em Provérbios, no capítulo 1, 28 ao 31. Então vocês me chamaram, mas não responderei. Procuraram por mim, mas não me encontraram. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comeram do fruto da sua conduta e se fartaram de suas próprias maquinações. Quando somos negligentes com a misericórdia. Veja o que diz em Provérbios 21 ao 13. Quem fechar os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Quando andamos em discórdia com as pessoas. Quando vocês estenderam as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Diz em Isaías capítulo 1 ao 15. E Mateus 6, 15 diz: se, porém, não perdoares aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Quando desprezamos a lei de Deus. Veja o que diz em Provérbios 28, 9. Se alguém se recusar a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Quando há iniquidade em nosso coração. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, 2. Quando somos teimosos, quando eu os chamei, não deram ouvidos, por isso, quando eles me chamarem, também não ouvirei. Dos exércitos. Zacarias 7:13. Quando duvidamos da oração e somos instáveis na fé. Os que dizem em Tiago, capítulo 1, do 6 ao 8. Peça, porém, com fé, sem dúvida, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não peça tal homem que receba coisas alguma do Senhor, é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Quando oramos com intenções egoístas. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Tiago 4:3. Retire os empecilhos de sua oração. Neste momento, coloque seu coração diante de Deus em oração e arrependa-se de seus pecados. Então sua oração será ouvida nos céus e sua fé será fortalecida cada dia mais. Vejamos algumas sugestões práticas que vão te ajudar. A primeira, tente falar apenas com Deus quando orar. Evite as repetições inconscientes ou formais. Insista em suas orações. Muitas das vezes Deus responde e nós nem notamos, por isso devemos viver no Espírito, que é uma coisa muito difícil. Temos que realmente largar tudo e viver só nele. Orai sem cessar. O que diz em 1 Tessalonicenses 5:17.
Deus sempre ouve nossas orações. Deus nunca está ausente. Acontece, porém, que nós não entendemos muitas vezes as respostas de Deus. A resposta pode ser diferente do que nós pedimos. E aí achamos que Deus não nos ouve. Peçamos que Deus nos dê sabedoria e entendimento, que abra os nossos corações e mentes. A resposta de Deus não tem prazo estipulado. 6. Deus é justificado pelas maravilhas e grandezas de suas obras. A sua misericórdia é tão grande e vasta que mesmo que oremos, pedindo seja o que for, muito tempo que leve, Ele não permite que no limite da angústia ou aflição percamos coragem ou vontade de tentar, para justificar que Ele ama sem condição. Ele nos ajuda de muitas formas. É preciso saber entender. Ele quer uma atitude positiva de pensamentos e vontades, porque Ele é positivo. Sei que é difícil, mas procuremos ser positivos acima de tudo no nosso dia a dia. Amém, irmãos? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.